Quando você pode fazer literalmente qualquer coisa, saber o que fazer é a chave. As empresas começaram a adotar cada vez mais inteligências artificiais na seleção dos candidatos. E aí os candidatos começaram a botar IAs para fazer as suas primeiras aplicações. As empresas começaram, a gente não aguenta mais formulário respondido por IA. E aí fica um olhando pro outro, sabe aquele meme do Homem-Aranha? Assim, emoção não é só carinho. Emoção pode ser medo. Cara, branding é isso aqui. Como é que você está transmitindo aquilo para aquela pessoa? Bastidores do resultado. Histórias reais que movem marketing e vendas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bastidores do Resultado, o podcast aqui da unidade de negócio da TOTVS, a RD Station, em que a gente decifra o que os líderes estão fazendo para transformar a estratégia em performance, em resultado. Eu sou o Luiz Lourenço, sou diretor aqui na RD Station, vou conduzir essa jornada com vocês por todos os nossos episódios. E tenho aqui do meu lado, nessa temporada, a nossa parceira e co-host, a Karine Sabino, que é parceira RD Station, é influenciadora RD. Me ajuda aqui, Karine. Influenciadora, especialista em inbound marketing, consultora de agências. Mentora, o que mais? Palestrante. Atriz. Isso, e quando sobra tempo, CEO da Adobe. Exatamente. Entendeu? Quando sobra tempo. É isso aí. Muito bom. E aí, Karine, prazer ter você aqui mais uma vez. Luiz, muito obrigada. E assim, né, a gente brincadeiras sobre o currículo, né, a gente vai trazer um assunto que, inclusive, pinga nisso aí também, né, que é a questão de o paradoxo atual de como a inteligência artificial tem trago velocidade para a produção dos conteúdos, né, ao mesmo tempo que o que tem causado diferenciação são marcas, né? E marcas precisam de estratégia e pensamento de médio e longo prazo. Principalmente nesse mercado atual, onde cada vez mais os produtos têm a mesma cara, né? O que acaba fazendo a diferenciação são marcas. Muito bom, e para explorar esse assunto, nossa convidada de hoje é a Beatriz Guarese, que eu vou chamar de Bia. Sim, à vontade. Que é especialista em branding, criadora de conteúdo, TEDx Speaker, é LinkedIn Top Voice e há muitos anos trabalhou aí com um monte de marca legal, né? Com a Google, com o Itaú, com a Meta. E hoje lidera a Beats to Brands, uma das maiores comunidades de marketing do Brasil, que inspira um monte de profissional de marketing nesse tema. Inclusive, é uma das palestrantes mais requisitadas e desejadas no RD Summit. Todo ano o pessoal deseja a Bia Guarese aqui com a gente. Bem-vinda ao Bastidores do Resultado. Obrigada, gente. Vocês podem ter certeza que a RD tem um papel muito, muito especial aí nessa história, nessa evolução da Beats, a minha evolução profissional. Todo ano vocês me dão um baita desafio, que é criar uma palestra nova, entregar um conteúdo diferente, e todo ano estamos lá cumprindo essa missão, então estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Muito legal. Bia, eu já quero começar do ponto que a gente conversou em um episódio antigo aqui do Bastidores do Resultado, que é talvez o tema que está mais em voga quando a gente fala de branding hoje. Tá muito fácil, tá muito barato produzir conteúdo. Tá muito fácil, tá muito barato criar coisas. Isso gera até um certo overwhelmed, né? De demanda de coisas, de atenção, etc. Sim. Por que branding, neste contexto, voltou a ser tão importante? Olha, eu fiz uma reflexão, e isso foi ano passado, quando o ChatGPT, acho que foi a OpenAI, começou com aquela tecnologia de criação de imagem, que você poderia subir qualquer produto e criar uma foto como se fosse uma campanha profissional dele, né? Então, sei lá, se eu vendo copo, eu tiro uma foto aqui agora desse copo e, de repente, esse copo tá no cenário de um castelo na Inglaterra. E qualquer um pode fazer isso. E aí, por um lado, isso é muito legal, porque isso dá acesso e, literalmente, assim, isso dá possibilidade para um monte de gente que não precisa mais de ter um baita orçamento, o fotógrafo, a produtora, a iluminação, o estúdio, isso, aquilo, para botar seu produto na rua e fazer seu negócio acontecer. Então, por um lado, é super positivo. Mas, por outro lado, eu fiquei pensando, cara, e aí dá aquela sensação de tipo assim, acabou, meu trabalho acabou, não vai ter mais utilidade. Mas, por outro lado, eu gosto de ter esse otimismo, assim, de pensar que quando você pode fazer literalmente qualquer coisa, que é o que a gente tá vendo cada vez mais,
saber o que fazer é a chave. Que é isso, você pode fazer absolutamente qualquer coisa. Se eu vendo copo, eu posso colocar esse copo numa toalhinha xadrez numa casa de vó, ou eu posso colocar esse copo no hotel mais chique de São Paulo. E eu vou fazer, isso vai virar imagem, isso vai virar anúncio, isso vai virar propósito de venda, etc. Mas precisa existir um pensamento estratégico que parte, quanto custa esse copo? Qual que é o valor agregado desse copo? Com quem é o público que eu quero falar? E aí eu acho que a gente continua tendo que ter uma estratégia, né, consistente, tem que ter intencionalidade no que a gente faz. Então eu acho que é isso. Quando você pode fazer qualquer coisa, você precisa saber o que você vai fazer. E isso resbala também nessa questão do conteúdo cada vez mais genérico. Olá, bota sua IA de preferência. Finja que você é o melhor estrategista de marcas, estrategista de redes sociais do Brasil. Eu quero ser reconhecido como LinkedIn Top Voice nos próximos 2 anos no segmento de social media. Crie para mim um planejamento. Quem nunca, né? Tem gente, enfim, dando esse tipo de prompt, gente vendendo esse tipo de prompt, tem muita gente pedindo por esse tipo de coisa. Só que se você não coloca o mínimo de um interesse seu, da sua personalidade, da sua história, da sua origem, de quem você é, de como você quer ser percebido, tá todo mundo seguindo aquele mesmo, fazendo a mesma coisa. E aí, outra reflexão que eu faço, assim, se você tá sendo superficial e genérico, só que agora a inteligência artificial permite que você tenha muita quantidade, né? E aí, se o algoritmo, se as redes sociais respondem bem à quantidade, mas você tá fazendo superficialidade em escala, você ainda está sendo visto como alguém superficial, só que você está sendo visto por mais gente. É esse o jogo que você quer jogar? Tem muita gente que tá jogando e tá conseguindo, e às vezes vai conseguir ser top voice até o final do ano, só que eu acredito no jogo do longo prazo, né? Nas pessoas que a gente conhece, em como que isso se sustenta numa mesa de podcast, numa sala de reunião. Eu brinco, a pessoa, ela existe em 3D? Você já viu ela pessoalmente? Você já viu ela falar? Você já sabe de um case real? Tem alguém falando sobre ela com você? Eu acho que é aí que vai começar a estar o jogo da credibilidade, da confiança e, consequentemente, da venda e do resultado, né? Exatamente. A gente adora um pensamento provocador, né? Exatamente como você trouxe agora, né? E não tem muito tempo, você fez uma pergunta que, principalmente para o universo de agências, talvez pode ter dado aquele tapinha de luva para a gente repensar algumas coisas, que foi a pergunta, será que estamos criando marcas memoráveis ou só fazendo posts, né? E aí eu queria que tu trouxesse justamente essa tua visão, Bia, porque na era da IA, você mesmo trouxe agora, além do leque de possibilidades, é tudo muito rápido, né? E as empresas, elas aumentaram essa pressão pela velocidade, elas têm cobrado um pouco dessa velocidade, mas talvez ignorando o que você trouxe agora, que é a visão de longo prazo. Como é que a gente faz para equilibrar isso, para construir marcas que realmente duram? Eu sei que eu faço esse tipo de provocação de não tá colocando coisa por colocar e tá fazendo as coisas de forma realmente memorável e sustentável. E às vezes ela parece acusatória. Eu só queria dizer assim pra vocês e pra todo mundo que tá tudo bem, sabe? Porque eu sei que ninguém acorda todos os dias e trabalha, seja para um cliente, seja para sua própria agência, para sua própria marca, e diz: hoje eu quero fazer algo bem irrelevante. Eu botei meu despertador, eu acordei, eu tomei meu café da manhã, minha café, sei lá, da sua preferência. Hoje eu vou fazer um negócio bem inútil. Ninguém faz isso. Todo mundo tá ali acordando todos os dias e fazendo seu trabalho, querendo relevância. Eu acho que a conversa que a gente tem que ter, seja com o nosso próprio negócio, seja com o nosso cliente, é onde que mora esse valor e essa relevância. Porque às vezes a galera joga o jogo da quantidade porque, de novo, né, os algoritmos respondem melhor a presença. Então, quanto mais você posta, maior a chance de alguém ver o seu post. Só que para dar conta dessa quantidade de post, no volume, nos canais todos, etc., não adianta, não dá pra gente ter profundidade suficiente. Mas eu acho, nessa era inteligência artificial e a importância, voltando para a importância do branding, que a gente precisa começar a jogar o jogo da qualidade. E aí é você ter um sincerão mesmo, assim, com esse seu cliente ou até com o seu próprio negócio. Onde que eu sou verdadeiramente relevante? Onde é que essa pessoa está? Às vezes, eu falo isso muito pro pessoal do B2B, que às vezes é muito fácil cair nessa coisa do criar conteúdo em rede social que não ressoa, né? Às vezes uma boa agenda, almoços, cafés, encontros presenciais, é muito melhor do que um calendário de rede social com post todo dia às 8 horas da manhã. Sim.
Ali que tá a sua relevância. Sim. Às vezes um impresso que você vai entregar bem feito, bem pensado, um por semestre, vai te gerar um pipeline de retorno e ligação e muito mais efetivo do que esses momentos fabricados artificialmente, sabe? Eu sempre fico pensando, tá, você tá dando conta de criar e colocar tudo aquilo no mundo, mas a pessoa que tá lendo, como que ela vai responder aquilo? Qual vai ser a reação dela àquilo? Porque no fim a gente quer isso, né? A gente quer inspirar uma reação em alguém, que pode não ser a venda imediata, mas o mínimo de uma curiosidade, de um registro, de uma lembrança, de eu já vi esses caras antes, eu gostei disso aqui. Quanto mais genérico fica, menor é a chance da gente despertar isso. Só que, ao mesmo tempo, mais criativo a gente tem que ser. E aí é que eu acho que mora o desafio, é a gente tentar brecar um pouquinho a roda do hamster, sabe? Aham. Onde é que eu consigo, fazer uma coisa diferente e eu vou testar. E vamos ver o que acontece. Às vezes é isso, às vezes eu não vou ter conteúdo em todas as redes sociais, mas eu vou ter um bom podcast. E só convidar as pessoas já é uma maneira de eu conversar com elas. Eu não preciso estar no ranking do Spotify. Eu não preciso ter 10 cortes espalhados em um monte de rede social com 10 views cada um. Quem são as pessoas que eu vou colocar naquela mesa para ter aquelas conversas? E a gente evolui em pensamento estratégico também. Sim. Bia, entrando num ponto um pouquinho mais sofisticado, acho que está muito claro, principalmente para quem acompanha aqui o podcast, que a produção do conteúdo está super barato e fácil. Mas, no final das contas, um dos principais interesses em produzir conteúdo e se posicionar é você ganhar autoridade Super. e conseguir criar uma narrativa. E eu acho que é talvez essa segunda metade que a maior parte das empresas não faz. Produzir conteúdo por conteúdo, a gente vem aqui, em alguns minutos a gente faz um monte de coisa legal, mas se ela não estiver conectada com uma narrativa, em determinado momento perde sentido, né? Total. Como que você tem visto a IA na construção de narrativas? Tem ajudado, tem dificultado, tem comoditizado? O que você está fazendo? Olha, eu sempre falo, e é uma coisa que eu falo às vezes em palestras para audiências diferentes, em vários lugares diferentes, assim, que existe uma diferença entre você contar uma história e você inventar uma história. Eu acho que tem muita gente nessa lógica do inventar história. Falar aquilo que acha que tem que ser dito, falar aquilo que o meu concorrente que vai muito bem fala, falar aquilo que eu acho que o meu cliente quer ouvir, versus quais histórias você realmente tem para contar. Eu acredito muito nisso, assim, quando a gente fala de diferenciação, que você tem que entender quais são os seus lugares reais de diferenciação. E não quero ser coach, não quero ficar do só você é você. Mas eu acho que tem possibilidades aí, assim. Você tem uma origem específica que talvez a das outras marcas seja diferente. Isso é valor para o seu cliente? Pô, se isso pode ser valor para o seu cliente, vamos valorizar. Você tem um conhecimento específico que às vezes os outros não têm. Se esse conhecimento for valor para o seu cliente, como é que eu vou valorizar? Então, eu tô partindo primeiro da história que temos para contar. E aí eu acho o como vamos contá-la que a gente só ganha em possibilidade, né? De contar. Aí a gente brinca, daí a gente realmente vai ser feliz, assim. Eu, pessoalmente, e nós estamos nesse momento em janeiro de 2026, essa afirmação, não sei qual a validade que ela tem, assim, porque ela já tá ficando bem antiquada, mas é uma verdade pra mim, assim. Eu, pessoalmente, faço o máximo da parte criativa mesmo, sem inteligência artificial. Eu sei que tem muita gente que já tem apoio, já tem até seus próprios segundos cérebros ou, né, seus próprios assistentes ali, mas sempre foi a minha parte favorita, que eu mais gosto é criar. Então eu falei, cara, eu tenho essa minha história, assim, eu tinha Beats como um projeto paralelo, eu tinha um emprego no corporativo, aquilo era minha válvula de escape, aquilo era o meu lugar de exploração. Eu larguei tudo que eu tava fazendo para investir nisso como empresa. E eu falei, cara, se eu tiver perdendo mais tempo com qualquer outra coisa que não seja o criativo, então por que eu fiz esse movimento? Então eu podia estar na CLT. Então, para mim, isso tem um valor. E isso transmite a autenticidade que as pessoas percebem do texto escrito à mão ou da reflexão mais autêntica versus ela ter sido feita por IA. Mas eu gosto da IA volta e meia para me divertir. Cara, isso aqui eu tenho 3 opções, eu faço ela elaborar cada uma das 3, vejo como ressoa. Eu já criei música com inteligência artificial, gosto de criar imagem, eu gosto da parte do...
Eu gosto quando ela é mais mágica, sabe? Tipo, faz a mágica acontecer aqui pra mim versus sentir que ela tá fazendo o meu trabalho. Mas acho que isso é muito individual. No fim qual a história que você tem pra contar? E aí, quais ferramentas, de que formas você vai contar ela? Acho que a gente nunca teve tanta opção na vida. Só que daí garante que você tá usando essas opções pra contar uma história e não pra inventar uma história. Sim. Vou fazer uma analogia, que, pelo que eu tô entendendo, quando a gente vai criar uma história de marca, uma narrativa, é uma coisa que tem que sair de dentro, né? Então, eu vou usar um termo que a gente usa muito na TOTOS, né? Tem que sair da inteligência humana e o desdobramento você utiliza a inteligência artificial. Que aí sim, aí realmente tira todas as barreiras do desdobramento, mas a inteligência humana que comanda Exato. o enredo, né? Não, e a inteligência que você tem e o valor, eu acho que o seu cliente vai perceber, assim. A gente agora tá imerso, de novo, janeiro de 2026, mas acho que isso vai continuar esse ano. A gente tá imerso nessa coisa da brasilidade, né? Da origem, tanta marca que sempre teve que parecer gringa, agora voltando, né? Se reposicionando pra dizer, eu sou do Rio Grande do Norte, eu sou do Nordeste, eu sou... E isso tá tão legal. E eu fico pensando, cara, se a trilha sonora da campanha que você escolheu é feita por uma IA, eu não tô nem aí, mas se aquela mensagem, de novo, é verdadeira o suficiente e tá ressoando comigo, cara, usa as ferramentas que você tem à disposição pra brincar, sabe? Ou saiba, às vezes, cara, não, aqui eu vou pegar um artista local e eu vou fazer o craft do craft, porque a originalidade é muito importante. Em todo o resto, eu vou fazer ali, eu vou otimizar pra garantir que eu consiga fazer mais disso. Eu acho que as pessoas às vezes ficam muito 100% uma coisa ou outra, sabe? Sendo que a conversa pra mim ela é além, qual que é o seu lugar de diferenciação e de preferência que ele seja um valor que a pessoa com quem você quer falar busca, valoriza e percebe de fato, né? E como você vai fazer isso aqui acontecer? Cara, vamos testar, vamos, enfim, brincar mesmo. E pegando a tua fala, Bia, eu acho que para além do paradoxo que a gente trouxe, né, da velocidade versus o jogo do médio prazo do logo, eu fazia uma provocação com a minha equipe. Eu falei que a gente brinca que o nosso cliente tem memória curta, né, falando de estratégia, resultado, mas a gente como agência, e aí eu tô me colocando no bolo aqui, também tem, porque não tem muito tempo, e até foi um dos principais temas do RD Summit, a gente falava de personalização. A importância da personalização. Super. E foi uma luta, porque a gente queria fazer as coisas mais customizadas, desde a venda até a entrega. E agora, né, e aqui eu vou exagerar, mas parece que a gente colocou o nosso cliente no moedor de carne da IA. Né? Então a gente, né, você estava falando ali, a gente colocou ele no moedor de carne. Né? Às vezes a gente faz um refinamento do que a IA traz, mas às vezes a gente está tão focado na produtividade que vai isso aqui mesmo para frente e tudo mais. Ao contraponto disso, muitas das estratégias que vêm ganhando espaço em 2025, 2026, social selling, founder lead growth, tudo isso volta a exigir uma pessoa. História. Você viu? Tipo assim, uma pessoa, olha essa tecnologia revolucionária, um ser humano falando com o outro. E aí eu queria que tu trouxesse justamente essa tua visão, assim, como que a gente faz isso? E vamos lá, vamos botar o uso da IA, porque, né, a gente não tá aqui para demonizar Não, de maneira nenhuma. Mas como que a gente faz isso com equilíbrio? Acho que esse é o grande ponto, porque assim, a gente tem que pensar na produtividade, né, em tornar a esteira de serviços mais efetivas, mas a gente meio que tá jogando contra, né, o tempo todo, assim, com a maneira como a gente tem feito as coisas, né? Monetizando demais essa linha, não? Eu acho, Luiz, eu acho. É aquilo que eu falei, eu acho que a gente tá botando todo mundo no moedor de carne, né? Tá entrando, sei lá, 100 mignon e saindo a mesma coisa, entendeu? Vocês repararam, tem algumas manchetes que estão contando essa história, assim, nos últimos tempos. Vocês repararam o que tá acontecendo no mercado de RH? E eu já vou dizer porque que eu tô contando essa história. Que as empresas começaram a adotar cada vez mais inteligências artificiais na seleção dos candidatos. Então, é uma IA que vai ler o seu currículo, etc. E aí os candidatos começaram a botar IAs para fazer as suas primeiras aplicações. Porque assim, se não tem uma pessoa ali... E aí, aí é de um lado, o candidato durante muito tempo foi a ponta mais fraca, digamos assim, né? Pô, tô aqui mandando currículo, não sei o quê, estão me filtrando por uma IA, etc. Só que, de repente, começaram a surgir essas histórias, as empresas começaram, a gente não aguenta mais formulário respondido por IA.
E aí fica um olhando pro outro, sabe aquele meme do Homem-Aranha? Assim, tipo, queridos, e aí? Quem é que tá certo? Não tem ninguém certo ou errado nessa história, mas é bem como você falou, é a rodinha. Entrou-se num loop ali que alguma hora alguém vai ter que sair. E aí, quando você pensa naqueles cargos importantes, aquelas posições estratégicas, você vai dar para uma IA filtrar? Você espera que alguém preencha aquele formulário usando IA? Você quer conhecer aquela pessoa? E eu tô usando essa analogia com o RH, com o processo seletivo, mas é, querendo ou não, uma transação que acontece, né? É uma demanda que uma empresa tem, que um candidato pode atender, e nisso a gente, enfim, é uma negociação, é uma venda, de certa forma, de talento por salário, enfim. Por que isso não vale pro restante, assim? É isso, a gente tá, às vezes, produzindo e-mail marketing, mensagem no WhatsApp, post no LinkedIn, post no Instagram. Você, às vezes, não tá se dando ao trabalho de escrever uma linha, você escrever. Você tá esperando que aquela pessoa do outro lado leia? Tipo, faz mesmo essa reflexão, assim. O quanto você não tá se dando ao trabalho de escrever, que você tá esperando que alguém do outro lado leia. E daqui a pouco é isso. Eu não escrevo, a pessoa não lê, porque a IA dela resume pra ela, e a gente fica nessa superficialidade. E aí a gente é meio. Como é que eu vou dizer? Aí a gente realmente fica fadado, entre aspas, a ou aquelas marcas que já são muito conhecidas, reconhecidas, e essa credibilidade não vai a lugar nenhum, ou o imediatismo do tá todo mundo comprando por impulso mesmo e vamos lá. Eu acho que esse meio aqui, a marca média, a marca que tá crescendo, a marca que tá acontecendo, assim, torna-se um vale muito perigoso, sabe? Porque uma coisa é aquilo que não tem valor, que eu compro mesmo, não paro muito a pensar. Outra coisa são aquelas marcas, nunca fui demitido por... E cada um do seu segmento tem, né? Nunca fui demitido por contratar empresa tal. Mas é todo mundo que tá no meio, cara, que não tá conseguindo nem criar a conexão pra criar uma memória, pra criar uma confiança, pra criar um reconhecimento, mas também não é o Baratex suficiente que eu vou comprar sem pensar. A gente vai ter trabalho. E deixa eu colocar um layer adicional a essas empresas que têm a Vambora. marca do meio. Tudo que a gente comentou aqui, né, de como é que a gente deixa as narrativas contando uma história legal, ou deixa um momento mágico, único, e tudo isso faz bastante sentido e é fácil de sentir quando eu tô no negócio B2C. Justo. Até numa empresa de marca média, o B2C, que tá lá no Rio Grande do Norte, que faz um negócio lá com o Rio Grande do Norte, é muito fácil de perceber, muito fácil de criar os materiais. E uma empresa B2B, qual que é o grande valor que ele tira dessa história toda? Ou por que isso é importante? Ou como que ele aplica isso na prática? Tá. Olha, Luiz, até acho que é um lugar super propício pra gente falar sobre isso, porque eu acho que a gente tá no universo de uma das marcas que melhor fez isso, né, na última década. Porque tem duas coisas aqui, assim. A primeira é quando a gente fala de emoção, é uma coisa que é muito mais fácil de você se relacionar quando o assunto é uma marca B2C, porque todo mundo tem repertório. Ai, a Coca-Cola, o Natal do Itaú, o não sei o quê, todo mundo sente, né? Mas uma coisa que eu acho que é legal, assim, a gente conversar sobre é emoção não é só carinho. Emoção não é só amor. Emoção não é só lágrima. Emoção pode ser medo, emoção pode ser confiança, emoção pode ser ego, pode ser essa coisa do eu me sentir autoconfiante. E tudo isso existe no universo do B2B. Esse ciclo de vendas B2B, ele é muitas vezes mais complexo emocionalmente do que você catar uma Coca Zero na prateleira do supermercado. A gente está em contato com várias emoções das pessoas. Então eu acho que existe já, assim, é só o que é. Você agindo como marca em relação a isso ou você não fazendo nada. É só o que é. O seu cliente está lá sentindo várias coisas. Na maior parte do tempo, ele precisa sentir firmeza. E aí, varia muito, agência grande, agência média, agência pequena, empresa de tecnologia, o fornecedor de, sei lá, material de escritório. Como que sentir firmeza se traduz para o seu segmento? E aí, esse é o seu trabalho, né? Como é que eu vou fazer esse cara sentir firmeza em mim? Vai ser agilidade na entrega? Então vamos embora, agilidade na entrega. Isso vai ser, o meu negócio vai ter agilidade na entrega, a minha comunicação vai ter agilidade na entrega. E é isso que eu quero despertar na pessoa. É essa confiança de que eu sou ágil na entrega. Eu posso ser super racional, mas eu tô partindo de preciso que essa pessoa sinta firmeza. Ou, sei lá, se eu sou uma agência e aquela pessoa tá
totalmente perdida no negócio dela. Sentir firmeza é ela sentir que eu sou especialista no segmento dela. Se eu sou uma clínica dermatológica, talvez eu não queira a agência que cuida da RD Station. Mas, cara, existe uma agência que é especialista em clínicas médicas. Eles já têm 3, 4, 5 clientes. Eles têm aquela médica que eu admiro, eles têm aquela influenciadora. Cara, ali eu tô sentindo firmeza. Então, isso pra mim é o que é quando a gente fica, às vezes, branding, sendo a campanha do urso polar da Coca-Cola. Cara, branding é isso aqui. Como é que você está transmitindo aquilo pra aquela pessoa? E aí, no B2B, pra mim, isso é absolutamente essencial, assim. E isso é todas essas outras trends que às vezes a gente vê passeando por aí. Cara, quando a gente fala do movimento do offline também, que todo mundo fica pensando, em clube de corrida, com uma coisa super, né, também B2C. Cara, às vezes, como é que você tá tirando o seu cliente de uma ligação no Zoom? E às vezes pode ser uma reunião presencial, um almoço diferente, pode ser eu vou reunir aqui, eu tenho visto muito disso, que é super interessante. Eu não vou ficar fazendo reunião contigo, mas a gente vai fazer uma vez por mês um jantar, uma confraria, um almoço. Eu vou chamar 3 pessoas, a gente vai só trocar ideia, ninguém vai vender nada pra ninguém, mas a gente vai se ajudar aqui. E aí 3 viram 6, e aí vira um encontro mensal, viram 2. E aquilo você vai fortalecendo o relacionamento. Eu acho que o B2B precisa fazer cada vez mais isso. E isso é emoção, isso é emocional. Então é só a gente pensar um pouquinho que as pessoas, todos nós, eu acho, né? Você foi contando essa história, eu fui lembrando. Alguns meses atrás eu estava conversando com uma tabeliã de um cartório do interior de Minas. Então era um cartório pequeno, né? E aí ela sabia que eu trabalhava na RD, então a gente começou a falar sobre isso. E foi muito interessante, porque era um cartório pequeno, então uma empresa pequena, de um serviço que as pessoas em geral não gostam, né? Que é aquele serviço burocrático. E a compra do cartório é uma compra de comodidade. Tanto é que a Super. praça é super importante. É o mais próximo. Porque as pessoas falam, não quero pegar mais do que 10 minutos de carro para ir num cartório. Eu quero pegar o cartório mais próximo, vou resolver minha vida. Então é um serviço que, em geral, as pessoas não gostam muito, mas tem que fazer. Uhum. E é comodidade. E mesmo com todas essas possíveis barreiras, a tabeliã ela estava trabalhando esse diferencial competitivo de credibilidade, de segurança, de olha, eu sou pequena aqui, mas pelo fato de eu ser pequena, eu sou concierge, trabalho melhor, entrego mais rápido, você não vai ter aquele retrabalho de volta documento, vem documento, vai para não sei aonde. Vou conhecer a sua história. Aí faz o vínculo com o pessoal. Ou seja, é legal pegar essa ideia que o branding não é só a história sexy que a gente vê lá na supermarca, né? Não, às vezes é isso. Se eu tô num segmento que é muito baseado em localização geográfica, e a gente entende, né, que as pessoas estão se deslocando cada vez menos, às vezes o melhor investimento de marketing pra mim vai ser 3 motoboys. Eu busco, trago, te entrego, como é que eu facilito a sua vida? E aí eu começo a jogar o jogo da conveniência e não da localização. Enfim, são inúmeras possibilidades. E é curioso pra mim, assim, porque eu sei que às vezes a gente vai falar sobre branding e eu fico aqui, emoção, diferenciação, valor, que são coisas totalmente abstratas. E às vezes o pessoal toma, seja a disciplina como um todo, como aquela abstração. Mas o que eu mais gosto é falar de operação, falar de processo. Como é que a gente faz aquilo que a gente faz e se a pessoa tá percebendo isso? Que é isso, eu tá num cartório falando de qual carrossel eu vou fazer nas redes sociais, às vezes é muito menos relevante do que falar, olha, cara, quantas pessoas tem na sala de espera? Tem 10 pessoas. Vou ver se hoje eu consigo falar com 4 delas. Por que você veio aqui? Uma porque mora do lado, a outra porque trabalha do lado, a outra porque não sei o quê. Opa, deixa eu começar a entender. Tipo, entendendo essas pessoas e testando isso. E se, pô, Luiz, se eu entregar na sua casa, facilita a sua vida? Putz, facilita muito a minha vida, eu não ter que voltar aqui pra buscar esse documento quando ele ficar pronto. E às vezes é um investimento que aquela pessoa, com todo respeito às agências, que aquela pessoa poderia estar fazendo numa agência de social media que não é o que vai fazer a marca dela acontecer, o negócio dela acontecer, né? Mas eu acho que é uma boa provocada, inclusive, para agências, porque
A minha agência é B2B, então quando o Luiz perguntou, peraí, consultoria de graça aqui, deixa eu ficar atenta. Mas você concorda? Fica à vontade para discordar Mas eu também. concordo 100%, e inclusive tem a ver com a minha pergunta, porque assim, quando a gente fala de brand, e vou falar um pouquinho dessas novas estratégias, novas, né? Novas, entre grandes aspas aqui, que estão surgindo, ou que ganharam maior relevância, vamos dizer assim, nos últimos tempos. Sim. Quando a gente fala de conexões humanas, parece que obrigatoriamente agora precisa ser digital, precisa ser online. E você já trouxe aqui vários exemplos de coisas que são simples de implementar de um certo ponto de vista, que talvez, como você falou, causaria um impacto muito maior dentro da comunicação, né? E eu gosto muito dessas coisas da rotina, como um tabelião. É chato. É chato, né? É chato. A gente já vai morrendo de medo da fila, né? É chato. Aí você pausou o trabalho porque tem um horário. É chato, né? Então, como é que a gente muda isso? Mas a minha grande pergunta para ti é, vários dos exemplos que você trouxe levam para offline, de várias formas. É verdade. Pensando que hoje existe uma luta, né, entre você ser surpreendente versus você surfar o hype, principalmente dentro do digital, você acha que pro offline é um caminho de diferenciação? Eu acho, sem dúvida, porque eu acho que o offline ele traz. É muito mais difícil você fingir, né, você performar na mesa, na conversa, na troca, do que num post do LinkedIn ou num vídeo editado, cortado. E eu falo assim, gente, quem nunca, sabe? Eu tô aqui sentada nessa mesa com vocês, pensando e falando. Quando eu tô fazendo um Reels pro Instagram, eu paro, eu até nem me roteirizo, mas falo, aí corto, edito, penso, não, isso aqui pode ser mal interpretado, isso aqui. Então, eu acho que existe sim uma autenticidade, existe uma possibilidade de materializar várias coisas, que eu acho que é muito legal. Não preciso nem falar, assim, na terra do RD Summit, o quanto isso é verdadeiro, assim, o quanto a gente consegue materializar a energia de uma empresa, a confiança que você pode sentir numa empresa. Tem outra coisa também, que é você saber que aquilo existe, que a gente subestima muito. E eu nem acho que, por exemplo, mídia out of home é para todo mundo, mas existem muitos segmentos em que só você saber que aquilo é de verdade, saber que aquilo já faz uma diferença. Então, o offline, para mim, ele traz tudo isso, assim, ele traz essas camadas de autenticidade. Agora, o surpreendente, o hype, é aquele jogo que eu até acho que todo mundo tem que jogar num 80-20, assim. Eu acho que não tem problema nenhum você fazer 20% do seu tempo e do seu time e dos seus fornecedores tá ali, o que aconteceu no Big Brother ontem, mês que vem tem Copa, no outro mês tem Festival de Parintins, no outro mês tem... Cara, vamos fazer o que tá acontecendo, porque não adianta, as pessoas estão ali. Desde que os seus 80% de quem sou eu, quais são os atributos que o meu cliente mais valoriza, como é que eu tô deixando isso claro, quais são os meus formatos, eu tô reforçando isso, esteja bem feito. Acho que onde a galera se perde é no volume. É o 80-20 ao contrário, é você ser 80% hype e 20% consistência de valor, ou você se perder às vezes, tipo, o que sobra quando você sai do contextual, sabe? Acho que tem que ter um pouquinho do que sustenta, que aí, de novo, quais histórias você tem pra contar, qual é o seu diferencial, de onde você vem, e assim vai. Perfeito. E indo para aquilo que mexe o ponteiro, né, que é vendas, né, eficiência comercial. Como que a gente pode, de fato, usar essas conexões que a gente está trazendo aqui, seja digital, seja off, né, mas essas conexões para uma eficiência comercial mesmo, seja para a própria agência, seja para a gente aplicar nos clientes, enfim, como que a gente traduz isso para uma eficiência comercial? Então, eu não sou a pessoa da fórmula e das métricas, até porque eu acho que varia muito, né, de empresa para empresa. Você tem que fazer isso aqui para que a sua marca gere mais valor. Mas eu sou muito a pessoa a marca tá a serviço do negócio, e quando o negócio está alinhado, né, tá crescendo junto com aquela marca, a gente tá indo na direção certa. Então, o que eu acho? Que é questão de novo, de processo e de cultura, você entender lá na ponta aquele seu cliente, o que tá fazendo naquele momento da decisão, o que tá fazendo diferença para ele. Se você não sabe, pergunta. Se você não tem como perguntar, cria alguma coisa no seu processo, um formulário, assim, perceba, cara, esse cara, ele me contratou por causa do meu preço. Ele me contratou porque eu tô mais perto geograficamente. Ele me contratou porque eu venho da mesma cidade que ele. Porque eu sou especialista no segmento dele. Cara, existem 15 razões diferentes pelas quais alguém te contrata. Quais são as suas top 3?
E isso, geralmente, é vendas, tá? É o vendedor ou a pessoa lá na ponta. Essa informação precisa chegar lá da ponta, aqui, e tô fazendo como se fosse um trajeto, mas a minha ideia é todo mundo numa sala. Precisa chegar aqui para que essa marca, esse time de comunicação, seja social media, seja branding, dependendo de como é a sua estrutura, essa marca esteja pronta para traduzir isso que mais te ajuda lá no argumento final desde o início da comunicação. É isso que essa marca existe para fazer. Eu falei isso na minha última palestra, assim, acho que cada vez mais, marca é atalho. Cara, de novo, esse copo ele pode estar numa toalha de vó ou ele pode estar num hotel de luxo. Qual desses dois contextos facilita com que aquela pessoa que está lá atrás para comprar esse copo, compre mais rápido? Se vai ser o copo que custa X para casa dele, que quer casa com cara de casa, se é o copo que custa 5x porque ele quer a casa dele com cara de hotel de luxo. Mas primeiro, quem é aquela pessoa, por que ela compra? E aí sim, daí então, em termos de estratégia, eu tenho esses 2, 3 argumentos finais principais, aí que entra a maravilha dos diferentes canais, da possibilidade de testar, e aí faz um calendário, cara, essa pessoa, o nosso diferencial realmente está sendo especialidade, então eu vou passar esse quarter com a minha comunicação em todos os canais, esse nosso 80-20, vamos pegar, 20 é o hype, 80 é ali, eu vou pegar, dividir entre 50%. 30% eu vou ficar fazendo institucional, 50% eu vou ficar fazendo especialidade. Quais são maneiras de eu deixar muito clara e comunicada que eu sou especialista no seu segmento? Vai ser depoimento de cliente, vai ser case, vai ser universo visual, vai ser evento que eu vou fazer para aquele segmento. Aí você vai pegar o seu orçamento, seus canais, seu time, sua criatividade, sua IA, se você tiver uma IA. Vambora! E vai passar aquele quarter destacando especialidade. Cara, se isso tá fazendo diferença lá na ponta e você tá fazendo um bom trabalho inteligente, multicanal, medindo, testando, aprendendo, putz, evento presencial não teve nada a ver, vamos seguir no digital, etc. Pra mim, assim, é uma lógica. Eu não vou dizer vai funcionar, porque ninguém pode falar que vai funcionar com certeza. Mas eu acredito que é isso que funciona. É a marca a serviço do negócio. É a marca como atalho de entendimento. A questão é, eu quero atrair as pessoas mais rapidamente para qual entendimento? E aí não é a IA, e não é o branding criando lindo lá com a consultoria, ou lá com o, eu quero ser o atalho para evolução espiritual, para o mundo ser um lugar melhor, para o planeta ser não sei o quê. Não, aí realmente, aí não dá pra gente sentar na mesa. Cara, o que faz aquela pessoa comprar? E aí a gente, enfim, vai construindo em cima disso. É muito legal ouvir a Bia falar, porque eu com os meus mentorados, eu mentoro outras agências, assim. E aí, geralmente, pinga na reclamação do cliente, né? Coisa que, óbvio, né? Cliente, a gente ama cliente, tá? Mas assim... Mas assim, né? E é uma provocação legal, porque eu defendo muito isso, assim. A gente falava antes de entender de negócio, da skill de ser curioso e tudo mais. E analisando o que você traz, Bia, eu vejo uma grande dificuldade da agência criar profundidade na estratégia. E essa profundidade, ela não vem porque o briefing é fraco. As perguntas são rasas. E aí, quando a gente não é curioso o suficiente, a gente não entende o suficiente, e a gente quer colocar todo mundo no moedor de carne, a gente também foge do papel de estrategista de provocar o cliente a encontrar o seu próprio diferencial. Porque a verdade é que, às vezes, o cliente... Não sabe. Não sabe. Sim, justo. Mas eu também acho, e assim, eu já fui agência e já fui empresa. Só que eu sempre fui branding. E se dentro da empresa já é difícil pro branding, imagina quando você é alguém de fora. Então eu acho que a gente tem que evoluir as nossas conversas de modo geral, assim, eu nem acho que tenha culpado, assim, acho que sim, a agência precisa evoluir o seu modelo de pensar, porque não é porque agora eu tenho uma IA que faz 15 posts, desde o dentista até o açougue, que eu vou vender 15 posts para dentista ou para açougue, tipo, calma lá, então, sim, né? Tem que evoluir nesse sentido, mas não é porque a IA permite que ela faça o genérico que ela tem que ficar vendendo só genérico. Mas o cliente também tem que entender, e esse cliente final, de que ele não está comprando... que um perfil com 10 ou 15 ou 20 mil seguidores, às vezes não vai fazer a menor diferença para o negócio dele, e a culpa não é do social media. Será que estamos preparados para essa conversa? Muito legal. Gostei muito quando você falou que a marca é um atalho
Pensar a marca como atalho. Teve um episódio aqui também do Bastidores do Resultado, que a gente não falou especificamente sobre isso, mas conecta muito. Que hoje as pessoas, né, elas têm acesso a muita informação, mas conectando com a pergunta da eficiência comercial, apesar de ter um monte de formas delas se informar e ter acesso à informação, as pessoas também buscam os seus próprios atalhos para ter acesso às marcas e empresas, né? Então, eu lembro que na conversa aqui a gente falou, cara, se eu quero buscar algum prestador de serviço qualquer, o primeiro atalho que eu uso é o grupo dos empresários de Belo Horizonte, no meu caso, ou do grupo das empresas de tecnologia. Esse é meu atalho. E ali é um reflexo muito legal da autoridade de reputação. Super. E daquela máxima, né, que se fala que não existe branding que dê conta de um produto ruim ou de um serviço ruim. É isso, porque às vezes o serviço bom, nem de branding ele precisa. Você falou isso, me lembrou muito o grupo do condomínio. Grupo do condomínio. O exemplo que eu dei foi o do grupo do condomínio. O exemplo do dia foi Pessoal, preciso de um pintor, preciso de um... Todos os dias alguém tá precisando de alguma coisa e é só ali. E, preciso de uma clínica veterinária, preciso... E lógico, aquela pessoa só tá recomendando porque ela foi bem atendida, porque o ambiente era legal, porque não sei o quê. Mas imagina o potencial se essa clínica veterinária entende que um dos principais canais dela é a recomendação nos condomínios. Sim. Fulana, se você quiser botar o meu contato no grupo do seu condomínio, onde é que você mora? Eu moro ali no 153. Então tá bom. Então, se qualquer pessoa do seu prédio usar, não sei o quê, ganha 10% de desconto comigo. Sei lá, entendeu? Se ela poderia indicar 3 clínicas veterinárias diferentes, qual ela vai indicar? Sim. E aí, de novo, talvez isso traga mais clientes do que ela ter um perfil que bomba nas redes sociais. E a conversa, o exemplo foi o grupo de condomínio, inclusive, que a gente falou. E a gente foi enveredando a conversa também na linha dos atalhos, né, para as LLMs, né? Então, Super. Quando o Google ele tem diferentes formas de busca que acontecem no Google, uma busca superintencional, uma busca informativa. E as buscas informativas elas estão migrando para LLM, que eu vou ali, vou conversando, vou tentando entender, mas as informações que as LLMs consomem também partem, na maior parte das vezes, de marcas ou empresas com alta reputação, alta autoridade. Então, essa linha dos atalhos, porque é atalho do lado das pessoas tentando buscar os seus atalhos para chegar à informação, né? É no grupo, é na LLM, é no Reclame Aqui. Ela vai tentando achar, e isso não está nos canais oficiais das empresas, né? No social, por exemplo. Não, e eu acho que aí a gente chega numa outra... A gente volta para a primeira pergunta, né? Qual que é o papel do branding? Que eu até explorei isso um pouco na palestra no último RD Summit, que... quando a gente tá nessa fase em que a pergunta que a pessoa faz não é mais para um buscador, né? É nesse lugar conversacional, a gente aqui desse lado, lógico, que tem pessoas muito mais especialistas para falar sobre isso, né? Que a gente tá transicionando dessa lógica do SEO, de ter uma página única, etc., para uma lógica de você construir uma reputação em vários canais. Mas acho que é esse exercício de quais são as perguntas que levariam alguém até aquilo que eu ofereço? E ficar pensando e fazer você mesmo esse teste, né? Eu sei que todo mundo gosta de sair de podcast, reclama quando sai de podcast sem dica prática. Mais uma dica prática. Pensa agora 5 perguntas que fariam alguém chegar até o seu negócio. Faça. E vê quem aparece. E vê como essas pessoas, essas empresas estão se posicionando. Eu faço isso direto. Seja meu universo como palestrante, seja meu universo como criadora de conteúdo. E aí eu fiz a pergunta do quais são as maiores, melhores. Agora eu não sei qual foi a palavra que eu usei, mas quais são as melhores newsletters de marketing do Brasil. Pensei, cara, é isso. A pessoa vai assinar a Bits, ela vai chegar no meu ecossistema, e dali ela vai e tal. E em primeiro lugar tava Bits to Brands. E aí eu fui estudar as fontes que o ChatGPT usou, no caso é o ChatGPT, para dar aquela resposta. E eram anos de artigos, desde a Rock Content, o próprio RD Station, um monte de, parceiros, outros creators, marcas, newsletters de marketing que todo profissional precisa, não sei o que e tal. Poxa, tapinha no meu ombro, mas eu comecei, continua a engenharia reversa disso. Então, vamos lá, começa na pergunta. Aí a resposta, o que levou aquela resposta? Aqueles artigos, o que levou aqueles artigos? No fim do dia, onde eu chego na minha consistência de entrega, toda semana na sua caixa de entrada. Tinha link do que o ChatGPT pegou de 2019.
Então não foi ontem que alguém falou essa é a melhor newsletter de marketing do Brasil. Segundo, eu me posicionar como uma newsletter de marketing, que às vezes e não é SEO, não cara, como é que você explica o que você faz? Que se você tá fazendo um trabalho belíssimo, você tá usando, você não tá sabendo explicar, as pessoas não vão te encontrar quando pedirem por aquilo. Então, eu sempre ter sido uma newsletter de marketing, etc. Daí eu gosto de fazer isso, assim, tá? Quais são as coisas que eu fiz anos atrás, então não fiz por causa de IA, não fiz por causa de ChatGPT, que é aquela mesma lógica do uma hora faz por causa de SEO, outra hora faz por causa de social, outra hora faz por... Não, o que você tá fazendo desde sempre? E aí, pra mim, é posicionamento, consistência e uma boa entrega de valor. Boa. Ô, Bia, pra gente caminhar pro encerramento, acho que eu vou fazer a pergunta de 1 milhão. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Se eu tiver a resposta, você me faz um pix? Você vai, porque você é o dia. Se eu responder certo, eu ganho um pix. A questão é, todo mundo que tá ouvindo a gente tá pensando, cara, lindo, maravilhoso, estratégia on, estratégia off, mas a verdade é que sempre foi um desafio Sempre, sim. conseguir budget pra isso, Sim. né? Porque até então era uma coisa muito intangível, muito, às vezes até meio mística, né? Vamos trabalhar o seu posicionamento, a sua autoridade. Justíssimo. Queria saber como você conseguiu argumentar ao ponto de colocar isso como uma prioridade para alguns negócios, né? Se foi através de case, se foi através de dados, eu queria que como que a gente pode aumentar o nosso budget para trabalhar com o brand e a construção de marcas? Falei que era a pergunta de 1 milhão. Vou complementar um pouco a Tô dúvida. pensando como é que... pode falar. A maior parte dos empresários é muito imediatista. Eu quero que você coloque Exato. os X reais aqui e que saia 2X aqui. Pode. E isso tem que acontecer em 2 meses. E não é esse o ritmo do branding, né? Então, na linha do convencimento, como é que a gente convence isso também, a importância disso? Então, eu acho que a gente tem que ter sempre conversas lógicas uns com os outros. Eu acho que a gente precisa, enquanto profissional de marketing, de comunicação, sempre aproximar a lógica do que a gente faz de qualquer liderança, seja interno, seja cliente. Que é o que eu estava explicando para vocês agora, que a gente estava conversando aqui. Cara, se a gente tem um cliente que valoriza X, eu preciso comunicar este tipo de valor. Existem 3 maneiras de fazer isso. Uma é um evento presencial, ele vai custar X. A outra é uma série de conteúdos, a gente vai botar um time, isso aqui, vai Y. A outra é um brinde, cada caixa custa R$500, a gente vai mandar para 10. Assim, então tá bom. O que a gente juntos decide que é o melhor teste a se fazer? Eu acho que a gente sempre tem que ser lógico no sentido de eu tô partindo de uma clareza de negócio, o que eu tenho para oferecer, o que aquele cliente valoriza, como que eu, enquanto branding, comunicação, rede social, seja qual for a minha cadeira, como que eu, de novo, sou atalho para isso. Se eu acredito que existem essas 3 possibilidades, a gente está tendo uma conversa perfeitamente lógica. Pô, Bia, gostei muito dessa sua ideia de um evento presencial, mas esse budget eu não vou ter nesse quarter. Dá para fazer ele menor? Dá para fazer com menos gente? Dá para fazer no semestre que vem? Aí eu vou começar com, putz, semestre que vem não dá, tem Copa. Não, mas se eu fizer com menos gente não dá, porque eu vou deixar metade da minha lista. Aí você tá conversando comigo, seja qual for o seu nível de liderança, e a gente tá juntos fechando um plano. Versus, esse ano a gente vai investir em TikTok, em ativação presencial, e na influenciadora ex-BBB blogueira X, tá aqui o boleto. E você vai olhar pra mim e vai dizer, quê? Então eu acho que quanto mais a gente aproxima essa conversa do qual que é o objetivo que a gente tem, exatamente. E olha, e eu acho, tá, de verdade, que marketing, e eu talvez, de novo, estou no lugar certo para fazer isso, porque eu vi essa empresa nascer, evoluir, educar o mercado e mudar muito a forma de fazer as coisas. Todo ano a gente tá testando, cara. Não tem como a gente dizer isso funcionou no passado, isso vai funcionar de novo. Ninguém tem certeza. Eu acho que é meio crueldade, às vezes, de lideranças e de clientes quererem que a agência tenha a solução mágica, porque fez tal curso, porque funcionou. Às vezes não vai, mas, pô, se eu entendi a lógica do consumidor do produto do negócio que levou até esta necessidade, aí pode ser uma necessidade de awareness, pode ser uma necessidade de fundo de funil, pode ser uma necessidade de reforçar o atributo tal. Isso fez sentido pra mim. Qual que é o plano de ação pra fazer isso? Cara, me traz 10 opções. Dessas 10, vamos formar juntos esse budget. Sabe? Bota você também a
a sua opinião e divide essa responsa. Aí acho que temos um plano de marketing para no final do quarter, ou semestre, ou ano, dizer, e aí? Putz, aquele evento a gente achou que ele ia ser maravilhoso. Aqui ele funcionou, aqui ele não funcionou. E eu tô falando pra vocês, como pessoa que já conversou muito com liderança, mas eu tenho hoje o meu playground, que é a minha marca, pra tá testando tudo isso. E isso aqui é engraçado, que as minhas reuniões são comigo mesma, né? Mas de tipo assim, cara, eu vou fazer um podcast porque eu acho que um podcast, tô falando meu caso aqui, eu acho que um podcast vai me trazer um awareness que eu tô precisando, não sei o quê. Cara, eu fiz o podcast, eu investi no podcast. Minha empresa, meu caixa. E eu CEO, eu CMO, tudo na mesma conversa. Foi maravilhoso fazer um podcast. Não atingiu o objetivo que eu achei que ia atingir, mas acertou num outro que eu nem imaginava. Eu falei, opa, investi, testei, aprendi. Para esse objetivo aqui, eu nunca mais vou fazer esse investimento. Mas olha a oportunidade que eu abri aqui. Então, para esse meu objetivo, que ainda existe para o meu negócio, eu vou ter que testar outras coisas. Isso aqui eu já entendi que vocês entendem que é lógico. É que eu acho que as pessoas, putz, elas ficam nessas salas de reunião ou floreando demais o branding, e aí de fato esse cara não vai entender o valor. Ou você, enquanto branding, não tá tendo acesso às conversas de negócio, não tá sentado na mesa, não tá conseguindo conectar o seu trabalho à relevância. Então vamos melhorar a qualidade das conversas esse ano. Legal. Bia, muito legal, obrigado. Eu acho que é muito Me passa um pix, tô brincando. É a pergunta de 1 milhão. Vou deixar pra RD, tá? A pergunta de 1 milhão, mas a gente tá sem 1 milhão pra te fazer o pix hoje, tá? Tudo bem. Vou ficar te devendo esse 1 milhão aí. Mas eu tenho certeza que foram 1 milhão de insights gerados pra quem tá ouvindo. Tomara. Principalmente dessa conexão, de construir marca partindo de uma visão mais estratégica e menos da ferramenta, ou menos da ação, ou menos do que muitas vezes é onde as pessoas estão, né, a maior parte do tempo ali. Ela realmente deve partir de cima, partir de outro lugar, partir de cima e partir de dentro, como você falou, né? Exatamente. Bia, foi muito rico. Obrigada pela consultoria. Imagina! Não, e gente, assim, pelo amor de Deus, eu tenho o meu ponto de vista, eu tento equilibrar, porque eu tenho um romantismo, mesmo assim, eu acho que eu acredito no emocional, na construção de marca, no branding puro e tal, mas a gente tem que ser realista também, né? Então, como é que a gente, enfim, alinha esses pontos? Mas eu respeito demais, assim, vocês que estão também no dia a dia, e essa galera que tá no dia a dia, todos os dias reunião, convencer cliente, isso é desde aprovar um post até, por favor, deixa eu fazer uma gracinha com o Big Brother, os clientes vão gostar, confia. A gente sabe como é, e eu realmente, assim, eu só acho que a gente tem que ter conversas cada vez mais colaborativas e estratégicas. Acho que é isso que tá faltando. Perfeito. Eu acho que tem 2 insights muito importantes e, né, a gente caminha para o final, que é uma boa estratégia, ela parte de contexto. Acho que esse é o resumo muito superficial do que a Bia trouxe. E que também a gente precisa parar de complexar o simples, né? Vários dos insights que a gente teve aqui são de coisas, de novo, não estou dizendo que são fáceis de implementar, mas são mais simples do que geralmente a gente faz. E se você ficou com a gente até aqui e agora, e eu acredito que com muitos insights da Bia, também fica o convite para você conhecer todas as soluções da RD Station que podem ajudar a tua agência a crescer e a prosperar também atuando dentro do brand. Então clica no link aqui e conheça todas as soluções. Bia, obrigado. Imagina, gente. Obrigada. Foram 1 milhão de insights. Se você pegou um desses 1 milhão, compartilhe aí nas redes, compartilhe com as pessoas que vocês conhecem, com os pequenos empresários que devem evoluir sua narrativa, seu brand, seu posicionamento, né? Posicionamento, eu adoro o termo posicionamento. E é isso, gente. Muito obrigado pela participação, Bia, Karine. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Bastidores dos Resultados. Valeu, um abraço.